Depois de falar tanta gente, quando não tem mais ninguém para falar, então chama-se o presidente da República para falar. Eu quero começar agradecendo um gesto que vai marcar não apenas a vida das pessoas que governam as cidades e os estados que estão alagados, mas acho que vai marcar um pouco a cabeça da sociedade brasileira, mostrando a diferença do país que a gente herdou com o país que a gente pode devolver ao povo brasileiro. E uma coisa muito forte que mostra essa diferença é o comportamento de milhões de voluntários e voluntárias em defesa do Rio Grande do Sul. A gente pode ter certeza que um país que pode dispor de uma quantidade enorme de mulheres, adolescentes, homens, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, se dedicam a fazer gestos de solidariedade, a sair de uma cidade para outra, a deixar o seu conforto para ir, sabe, para a amargura do outro. A gente sempre tem que dizer, ainda bem que a gente continua acreditando que é possível a gente ter uma humanidade mais humana, uma humanidade mais sensível, uma humanidade mais fraterna, mais solidária. É possível, ministro Barroso, apesar da nojeira da fake news. É possível, apesar da nojeira do comportamento, sabe, de uns vândalos que não fazem política, que não discutem política, que não querem argumento, só querem destratar a vida dos outros, ofender as pessoas, achincalhar as pessoas. Esse tipo de gente, eu tenho certeza que depois desses milhões de voluntários no Brasil inteiro, esse tipo de gente, mais dia menos dias, vão ser banidos da política brasileira. Não serão mais pessoas levadas em conta. Quero agradecer a minha companheira Janja, que, dentre outras coisas, me fez gostar muito das pessoas que gostam de animais. Eu não tenho uma noite que eu vá dormir, ou que eu levante, que vá tomar café, que a Janja não esteja me mostrando uma coisa de cachorro, uma coisa de gato, uma coisa... Só falta me mostrar coisa de barata, de coisa assim, porque ela fica emocionada, ela chora. Vocês, a quantidade de cenas que a gente viu nessa chuva do Rio Grande do Sul, a quantidade de animais tentando se salvar, a imagem daquele cavalo, a imagem de um gato segurando no chuveiro, a imagem de um cachorrinho pendurado não sei aonde, e agora mesmo, visitando aquelas mulheres ali, sabe, no abrigo, uma delas falou, presidente, peça para alguém salvar os meus animais. Eu falei, que animais? Eu tenho 3 cachorros e 20 gatos em cima do telhado, sabe? Então, o companheiro da defesa disse que ia lá, pegou o endereço dela, falou, onde que é, eu vou lá e vou salvar. Isso mostra, eu queria até, cadê o nosso prefeito, que foi no Jornal Nacional, no Fantástico, falar do recolhimento dos animais e fez a prefeitura virar um abrigo de animais. Porque só não gosta de animal quem nunca teve um animal. É verdade. Só não gosta de animal, mas se você tem uma vaca, se você tem um boi, se você tem um touro, um rinoceronte, um elefante, você gosta, você aprende a gostar. E, sobretudo, quando você tem um gato ou um cachorrinho, a gente gosta. E eu fico na televisão, o prefeito, vendo a cara das crianças quando consegue encontrar, sabe, o seu cachorrinho, o seu gato.
é uma alegria que possivelmente não seja comprada por dinheiro nenhum, porque a felicidade a gente precisa ter em conta que ela não tem preço. Ela é uma coisa que Deus nos manda de graça e que Ele só espera que a gente saiba retribuir. Então, eu quero te dizer que o teu gesto, como prefeito de uma cidade, de ter a delicadeza de colocar a prefeitura, sabe, à disposição para fazer isso, foi muito importante, sabe? Espero que os animais nunca se esqueçam de você e nem você dos animais. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado. Estamos trabalhando até hoje para recolher tudo. Isso, é importante recolher. Importante recolher. E qualquer negócio, manda uma carta para o Haddad liberar recursos para a gente colocar isso também, uma cesta básica para os animais que foram encontrados. Se me permitir, presidente, eu quero agradecer todas aquelas pessoas que são que trabalham com os animais, são protetores de animais. Nós temos gente de São Paulo, temos gente de Santa Catarina, temos uma senhora lá de Blumenau, Santa Catarina, que está acampada lá em Eldorado do Sul, cuidando de um abrigo de animais. Então, ela veio, me procurou, e eu dei todo o apoio para ela está trabalhando, está feliz da vida, está nos ajudando de uma forma fantástica. Então, a gente está recebendo apoio de todo o Brasil e fora do Brasil, de todo o povo que está nos ouvindo, que nos assistiu no Fantástico, estão nos ajudando, principalmente nessas tarefas aí de socorrer animais. Primeiro trabalhamos para socorrer as pessoas e agora estamos socorrendo os animais e protegendo eles. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns, prefeito. Quero cumprimentar o nosso governador Eduardo Leite, o nosso presidente da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, o nosso companheiro vice-presidente do Tribunal de Contas, o Vital do Rego, que está aqui. Eu acho que é importante explicar para vocês por quê que ultimamente eu tenho vindo aqui no Rio Grande do Sul e tenho convidado o presidente da Suprema Corte, tenho convidado o presidente do Tribunal de Contas, tenho convidado o presidente da Câmara e do Senado, que hoje não puderam vir por causa de sessão, porque, embora nós sejamos poderes autônomos, a gente tem que funcionar como orquestra. Ou seja, a gente não pode se encontrar apenas em jantares, de vez em quando. A gente não pode se encontrar apenas, sabe, para fazer um ato solene em Brasília. É importante que a gente se encontre nos momentos de amargura do povo brasileiro. Porque quando você tem um presidente da Suprema Corte que vem, sabe, sair da grandiosidade que é, sabe, a Suprema Corte, e vem ao chão de uma cidade alagada, e ele vê o tipo de pessoa que está lá sofrendo, a hora que chegar um processo em Brasília contra alguma coisa que está sendo feito, o olhar dele certamente será diferente. Não será apenas aquele, sabe, que não vê o lado social. Porque eu não sei se vocês perceberam, com toda a desgraça da enchente, por mais que a gente veja, eu falei para a Janja domingo, é impressionante, eu não tinha noção que no Rio Grande do Sul tinha tanta gente negra. E no Fantástico apareceu muita gente, eu falei, não é possível. E aí a gente me falou, é porque são os mais pobres e porque moram nos lugares mais arriscados de ser vítima dessas coisas. Então, eu quando convido é porque eu quero facilidade para que as pessoas compreendam a necessidade de agilizar as votações na Câmara, no Senado. Que eles eu não chamo apenas para vir aqui, não. Eu estou chamando para compartilhar a elaboração das nossas políticas. Antes da gente mandar para o Congresso, eu convido para discutir. Nós vamos mandar isso aqui. Se tiver alguma sugestão, nos dê. Porque é muito importante a gente mudar o jeito de governar esse país.
O fato de eu ter sido eleito presidente, eu não sou dono. Eu sou apenas o presidente, é como se fosse o síndico. E eu tenho que saber que outras pessoas pensam diferente e que nós precisamos tentar fazer uma combinação de esforços para que a gente possa fazer uma coisa, sabe, correta. E é isso que está acontecendo. Sabe? E aí uma coisa, governador, que é muito importante, as pessoas saberem. Porque muitas vezes a gente sabe de notícias as mais estranhas possíveis, de briga, divergência entre a Fazenda e o Congresso Nacional, divergência entre a Casa Civil e o Senado, divergência, não tem das contas. Ô, gente, eu fui eleito presidente da República com uma bancada total de esquerda que não tinha 140 deputados. Não tinha 140 deputados. O meu partido só tem 70. E até hoje, a gente não perdeu uma votação no Congresso Nacional. Uma votação no Congresso Nacional. Por quê? Porque o exercício da democracia é exatamente a arte da gente aprender a conviver com os contrários. A gente exercer a sabedoria de conversar com aqueles que não pensam como nós, mas que precisam ser convencidos por argumentos sólidos de que tal ou outra coisa é importante. E isso tem dado certo, até agora de forma extraordinária. Tá? Portanto, eu, quando faço essa visita e convido, é porque eu quero que o Brasil siga assim. Eu não quero o presidente da Câmara e do Senado estranho ao presidente da República. Eu não quero o presidente da Suprema Corte estranho aos problemas do Poder Executivo. Eu não quero que o cidadão de conta seja apenas um algoz para denunciar. Eu quero que ele sinta, veja, para quando tiver que tomar decisão, a gente toma sabendo o que está acontecendo no Brasil. Se a gente aprender isso, certamente será melhor para todos nós. Eu, quando tenho sensibilidade por essas coisas, é porque eu já vivi. Eu já peguei muita enchente na minha vida. Eu já acordei para tirar rato nadando dentro de casa, barata, fezes boiando dentro de casa, para tirar minha mãe de um colchão que já estava encharcado, para perder geladeira, para perder fogão. Eu já passei por muitas enchentes. Só que a enchente que eu ficava era diferente dessa de hoje, porque aqui nas minhas enchentes a água vinha, lotava a casa e ia embora depois de umas 4 ou 5 horas, ficava um palmo de lama, a gente tinha que limpar a casa, cada sanguessuga desse tamanho na canela da gente, tinha que jogar álcool, cachaça vagabunda para matar o sanguessuga. Aí, quando estava tudo limpo, vinha outra chuva e enchia outra vez. Mas a chuva ia embora, aqui não vai embora. Precisamos cavar um poço aqui para dar essa água embora, porque não é possível. Então, é uma coisa mais sofrida. Eu, uma vez, na prefeitura de São Caetano, em 1960 e pouco, quando estragou tudo que eu tinha em casa, numa casa que a gente tinha mudado, porque era um lugar mais alto que nunca tinha enchido d'água. Eu saí de um bairro chamado Ponte Preta, em São Paulo, que enchia d'água, e fui para um outro bairro em São Caetano que não enchia d'água. Pois eu mudei e no ano seguinte deu enchente na minha casa. Eu falei, o problema não é o rio, o problema é que sou eu. Então, essa enchente, gente, quando a água foi embora, que não tinha mais nada, a prefeitura nos deu uma mesa de fórmica e colchão de capim. Hoje, falar de colchão de capim agora dá um certo desprezo, mas era o melhor colchão que a gente tinha. E a gente agradecia ao prefeito de ter aquilo para dormir. Então eu fico imaginando essa gente que está aí, mulheres com crianças, algumas mães, sabe, que não tem marido, que tem 2, 3 filhos, que perderam a sua casinha. Qual é a expectativa que eles têm? Hora que secar
e que eu tiver que voltar, vou voltar para onde? Não existe mais o lugar que eu ficava. O ninho que eu ficava com meus filhos não existe mais. Se existe, está quase que insuportável. Então as pessoas, na verdade, terminam sendo o abrigo uma espécie de paraíso. Ou seja, eu não tenho aonde ir, pelo menos aqui eu estou segurado, eu estou recebendo uma comida, estou recebendo uma água, estou recebendo uma assistência médica que eu vi hoje, uma assistente social. E quando eu terminar, que ela tiver que votar, o prefeito vem na cidade e fala, gente, olha, a água foi embora, a cidade está limpa, cada um volta para a sua casa. Alguns votarão e outros perguntarão, que casa? É por isso que nós resolvemos fazer uma apresentação aqui no estado do Rio Grande do Sul, que possivelmente seja a mais ousada que o Estado brasileiro faça para atender esse negócio do desastre climático. O que nós estamos fazendo aqui, governador, eu espero que sirva de modelo de um outro padrão de relacionamento entre os entes federados. O problema de uma cidade não é um problema de uma cidade, é o problema do Estado. O problema de uma cidade não é um problema do Estado, é um problema do governo federal, é um problema da nação. Eu lembro de uma música de uma eleição de 1985, que feito por um cara extraordinário, que foi o cara que fez Disparada junto com o Vandré, que dizia, uma cidade parece pequena se comparada a um país, mas é na minha, na sua cidade, que se começa a ser feliz. E é por isso que as cidades têm que ser tratadas com carinho e com respeito. O cantor era o Wilton Scioli, o compositor. Então, gente, o que nós estamos fazendo é tentar mostrar, é possível a gente minimizar. Lógico que a gente não vai poder resolver tudo na hora. É tanto dinheiro, porque nós temos uma questão de dinheiro que é uma coisa que vai na nossa vida pessoal. Quem tem que pagar o salário, ele sempre acha que é muito. Quem tem que receber, sempre acha que é pouco. É assim, né? Então, na vida é o seguinte, quanto mais o Haddad achar que está colocando muito dinheiro, mais Eduardo vai falar, não dá. E o mesmo, os prefeitos vão falar para o governador, também não dá. E o morador vai falar para o prefeito, também não dá. É um processo. Isso faz parte da nossa cultura, ministro Barroso. No Brasil, quando o cara quer pagar imposto de uma fazenda, ele conta uma rodinha tomando cerveja, você é fazendeiro, pode tomar um whiskyzinho e tal. Aí o cara está lá, porque eu estou pagando muito imposto de uma fazendinha pequena. Na hora de vender, ele fala, eu estou vendendo, eu tenho uma fazendona para vender. Ou seja, na hora de pagar imposto é uma casinha, é uma fazendinha, na hora de vender é uma casona, uma fazendona. Isso é parte da cultura nossa. Daí o dado concreto é que a gente tem que se perguntar o seguinte, para que serve um governo? Para que alguém ganha as eleições? Essa é a pergunta que a gente tem que se perguntar todo dia. Por que esse cidadão quer ser presidente da República? A gente tem que dizer antes das eleições por que a gente quer fazer. Vocês estão lembrados que em 2003, quando todo mundo esperava um discurso revolucionário meu, a coisa mais revolucionária que eu disse foi o seguinte, se ao terminar o meu mandato, cada brasileiro estiver tomando café, almoçando e jantando, eu já terei cumprido a missão da minha vida. Isso frustrou muita gente. Isso frustrou muita gente que dizia, pô, esperava mais desse cara, ele foi eleito um operário, não falou nem em socialismo,
não falou, sabe, em expropriação do poder nas fábricas, nada, só falou em fome, e arroz, café da manhã, almoço e janta. Então, quando eu vejo uma situação dessa, eu tenho que perguntar o que nós vamos fazer. Se eu estivesse conversando com o ministro da Economia, ele ia falar, olha, é muito dinheiro, a gente não pode fazer tudo isso. Se eu ia conversar com o ministro da cidade, eu não posso fazer isso. Todo mundo tem sempre, todo mundo que cuida de dinheiro, isso vale num sindicato, isso vale num clube de futebol, isso vale nas Forças Armadas, isso vale na Igreja Católica, isso vale na Igreja Evangélica. Todo mundo que cuida do dinheiro, ele não quer liberar o dinheiro. Ele vai criar dificuldade, com razão, porque é nas costas dele que vai arrebentar, sabe, se alguma coisa der errada. Então, o nosso trabalho é tentar sensibilizar as pessoas de que o máximo que parece que a gente está fazendo não é o máximo. É apenas o necessário, é apenas o óbvio. E é por isso que nós garantimos, não apenas uma forma do cara voltar à sua casa. Nós vamos utilizar, e eu quero repetir aqui de viva voz, todas as pessoas que perderam a sua casa por conta dessa coisa que aconteceu aqui, vai ter o direito de ter uma casa no padrão do Minha Casa Minha Vida, faixa 1 e faixa 2. Não tem porquê. E aqui um apelo aos companheiros prefeitos. Pelo amor de Deus, a agilidade de vocês de apresentar propostas, projetos, é que vai mostrar para a gente se a Caixa Econômica está morosa ou não, se tem burocracia ou não. Os projetos têm que ser imediatos. No Vale do Taquari, aconteceu a enchente em setembro, nós viemos aqui em novembro e fizemos um acordo com o Ministério da Cidade para a gente reconstruir casa. Em novembro, até hoje não saiu as casas. Novembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, estamos chegando juntos. O que implica isso? Não pode, se for a burocracia, companheiros, Rui, você conversa com o Messias, se for a burocracia, nós temos que desmontar essa burocracia. Não é possível, porque muitas vezes o tempo de pensar de um cidadão que está com a responsabilidade de liberar um recurso, porque ele é um funcionário estatutário, não é o mesmo tempo do cara que está precisando do dinheiro. E como é que a gente faz com que as coisas aconteçam? Nós conseguimos fazer nessa reunião do governo, em que estava presente todo mundo que está aqui, nós conseguimos. As coisas têm que funcionar, porque senão a gente perde credibilidade. Porque senão as pessoas passam a desacreditar nas instituições, na democracia, nos governantes. E o que vai acontecer? Uma anarquia. Ninguém acredita em ninguém, cada um faz o que bem entende, até que o mundo se mate. Então eu quero dizer para vocês que eu tenho noção, sabe, dos problemas que essas pessoas estão passando. E tenho noção que em algum momento da história do Rio Grande do Sul, porque já teve enchente em 1700 e não sei quanto, já teve enchente em 1800 e não sei quanto, já teve enchente em 1936, já teve enchente em 1941, já teve enchente em 1965, já teve várias enchentes. E a gente vai sempre contemporizando. Não faço definitivamente as coisas porque custa caro, custa muito. Tem sempre a palavra custa muito. Sabe, no Brasil a gente não aprende uma lição que os nossos pais analfabetos nordestinos ficam fazendo. O barato sai caro. É melhor fazer uma coisa bem feita, pagar um pouco mais, do que achar que o barato vai resolver o seu problema. Então, eu não sei se o governador já tem um cálculo dos prejuízos que esse estado já teve até agora com essa chuva. Pois é, o prejuízo que o estado já teve até agora não é nem metade do custo, ou seja, é o dobro do que custaria a gente ter resolvido esse problema definitivamente.
Eu tenho certeza. Eu lembro disso, que quando eu queria fazer o canal, a transposição do São Francisco, sabe? Dom Pedro tentou fazer isso em 1846 e ele não conseguiu, porque custava muito. Porque tinha estado do Nordeste que não deixava, a Bahia não deixava, não era o Ricota o governador. O Alagoas não deixava, a Sergipe não deixava. Então era habitual um presidente da República ir no Ceará e prometer fazer o Canal do Sertão. Chegava da Bahia, ele desprometia. Chegava no Rio Grande do Norte, ele prometia. Chegava em Alagoas, desprometia. Porque alguns estados eram donos do rio. Aí eu tomei a decisão de fazer. Está feito. Um canal de 640 quilômetros, um canal que vai resolver o problema de 13 milhões de famílias que moram no cenário nordestino e vai servir para as pessoas voltarem a sorrir e ter água. Custou caro? Não custou caro. Caro é a gente não ter feito há 50 anos atrás, 100 anos atrás ou 150 anos atrás. Isso é que custou caro. Quanta gente morreu de fome? Quanta gente perdeu seu rebanho de cabrito, de gado, de bode, por causa da irresponsabilidade? Custa caro, custa caro. Cuidar do povo não custa caro. Custa caro não cuidar. Então, eu queria agradecer a vocês que permitiram a gente viver esse momento. Queria, sobretudo, agradecer a Aeronáutica, queria agradecer a Marinha e ao Exército Brasileiro e agradecer ao ministro Zé Múcio, que tem sido um companheiro de muita vanguarda. Até porque também os comandantes das Forças Armadas sabem que uma parte das Forças Armadas esteve no governo anterior, sabe, com comportamento não exemplar para umas Forças Armadas que tem que tomar conta de um país que tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, que tem 16.800 quilômetros de fronteira seca, que tem 8 mil quilômetros de fronteira marítima, que tem 5 milhões e 700 quilômetros do mar adentro que tem que tomar conta, que tem um pré-sal, que tem riqueza mineral, que tem a maior floresta tropical do mundo, que tem 12% da água doce do mundo e que tem uma riqueza que a gente não sabe. Então eu quero umas Forças Armadas preparadas, bem preparadas, para que o Brasil tenha certeza de que nós somos uma nação soberana. Isso aqui é nosso e ninguém mete o dedo no Brasil. Então, eu estou tentando ver se construo um jeito diferente da gente ver as soluções para os problemas do Brasil. Nós estamos cansados. Esse país, em 2010, chegou a ser a 6ª economia do mundo. Esse país, a economia crescia 7,5%. Esse país, no começo, no varejo, chegou a crescer 13%. Esse país tem acabado com a fome. E eu voltei 15 anos depois. O Brasil tinha voltado para a 12ª economia do mundo. A fome tinha voltado para 33 milhões de pessoas. E esse país era o país mais desprezado no mundo inteiro por causa do comportamento político de um incivilizado que chegou à presidência da República desse país. Então eu espero que a gente esteja dando uma contribuição de um novo jeito de fazer política nesse país. Eu tenho dito ao governador Eduardo Leite: Eduardo, não faltará apoio do governo federal. Não faltará nem ao Rio Grande do Sul e nem a nenhum outro estado brasileiro. Se o Amapá seu amanhã precisar, sabe, de dinheiro, a gente vai dar. Como nós demos na questão da energia elétrica. A energia no estado dele, Eduardo, sabe que pelo acordo da privatização da Eletrobras, a energia no estado dele ia aumentar 44% este ano. E eu fiquei imaginando como é que pode um cara que mora num país que tem uma inflação de 5%, que recebeu nada de aumento, ter que pagar 44% de energia elétrica. O que é que nós fizemos? Tomamos uma decisão.
Fizemos uma medida provisória e baixamos para 8% o valor da subida da energia elétrica. Esses dias eu fiquei puto. Está aqui o meu Edgar Preto, o meu presidente da Conab. Ele está aqui. Eu fiquei muito puto porque eu vi um pacote de arroz na prateleira do supermercado. R$36. Um pacote de 5 quilos. Eu não posso acreditar. Qual é o pobre que pode comprar um pacote de arroz a R$36? Aí falei com o Fávaro, chamei ele numa reunião. Aí explicaram que era uma coisa conjuntural, que porque é conjuntura, não sei das contas, que vai começar a colheita no Rio Grande do Sul, e quando começar a colheita no Rio Grande do Sul, isso vai baixar. E começa a colheita. E vai colhendo. E nada de baixar. Nada de baixar. Veio a chuva e atrapalhou também os arrozeiros. Então nós tomamos a decisão. Nós vamos importar 1 milhão de toneladas de arroz para baratear o preço do arroz no supermercado para as pessoas comerem. Esse país tem tradição italiana, tem tradição chinesa, tem tradição japonesa. Mas a tradição maior desse país é comer feijão e arroz. Se for gaúcho e tiver carne, tudo bem. Mas se for pernambucano e não tiver carne, come puro com farinha de mandioca ou com ovo frito se tiver. Mas do feijão e arroz tem que ser sagrado para qualquer mulher e qualquer homem que trabalha nesse país. E assim, a gente vai cuidando desse país. Porque eu não gosto de utilizar a palavra governar. Eu gosto de usar a palavra cuidar. Cuidar é mais sensível. Cuidar é mais humano. É a gente cuidar. Eu quero cuidar do quê? De gente. Eu quero cuidar de quê? Dos mais necessitados. Porque tem uma parte da sociedade que não precisa do Estado. Vamos ser francos, um cara que estudou, que é um cara bem formado, que tem uma boa profissão, que ganha, sei lá, uns 15, 20 mil reais por mês, 25, 30, sei lá. Um cara que ganha isso, ele não precisa do Estado. O Estado só enche o saco dele porque leva 27% de imposto de renda dele. Ele fica puto com o Estado. Né? Mas o Estado não faz muita coisa por ele. Né? Não faz. Nós agora estamos decidindo que no Minha Casa Minha Vida, porque o Minha Casa Minha Vida sempre foi um programa bem feito para cuidar dos mais pobres, e a gente utilizava o CAD único para que as pessoas tivessem acesso ao Minha Casa Minha Vida. Mas aí eu me dei conta na última reunião ministerial que tem um problema. Ou seja, eu cuido do cara que ganha pouquinho, um outro cara que ganha mais um pouquinho, mas tem um setor de classe média que a gente não atende ele. Um cara que ganha 8 mil, 9 mil, 10 mil, não tem casa para ele. Você é deputado, você ganha mais, Rosseto. Mas se você não fosse deputado, você ganhava menos. Ou seja, tem um pessoal que trabalha, que é trabalhador, que é bancário, que é metalúrgico, que é químico, que é gráfico, sabe, que é um pequeno comerciante, que é um pequeno empresário que vende alguma coisa. Ou seja, se ele ganhar 8 mil, não tem um plano para ele. Ele nem é pobre e nem é rico. Ou seja, ele é uma classe média que tem sido abandonada durante muito tempo. Então nós resolvemos que é preciso trazer essa gente. É por isso que eu tenho orgulho de ter participado de um governo, que o Haddad é ministro da Fazenda, que o Ricota é da Casa Civil, que o Pimenta me abandonou agora e voltou para o Rio Grande do Sul, que a Esther, que a Nívia, que o Hélio, todo mundo aqui é ministro. A gente aprovou, há um mês atrás, o maior programa de crédito da história desse país. Vai ter crédito para catador de material reciclável, vai ter crédito para empregada doméstica, vai ter crédito para o micro e pequeno empreendedor, vai ter crédito para todo mundo, para o grande e para o pequeno. E vai ter um crédito especial, sabe, para financiar habitação para o setor de classe média. Vamos tentar uniformizar esse país.
Vamos tentar fazer todo mundo se transformar em irmãos e companheiros. Porque nós ficamos um paradoxo. Você tem um setor de classe média que fica aspirando o cheio igual o cara mais rico dela. Viajar na mesma férias para o país, ter a mesma escola, não tem. E aí você tem o pobre que a gente dá um pouquinho a mais de salário mínimo, todo ano aumentando, o salário mínimo vai aumentando, o cara fala, pô, eu não cresço, o salário mínimo está crescendo, os pobres vão me alcançar. E aí começa a ficar com raiva dos pobres. Não, gente, não. Nós precisamos fazer o seguinte, ninguém gosta de ser pobre. A única coisa que a gente não escolhe é ser pobre. Você escolheu ser jornalista, você escolheu ser advogado, você escolheu ser juiz, você escolheu ser... O que você é? Bacharel em Direito. Bacharel em Direito. Sabe, todo mundo. Mas o pobre ele não escolhe. Percebeu que ele não tem o direito de escolher? Pô, não deram a ele a chance dele escolher. Ele nasceu para ser pobre. Aí você vai pegar a chamada árvore genealógica dele, não tem árvore, não tem galho, está seca. Morreu. Ele é filho de tataravô pobre, bisavô pobre, avô pobre, pai pobre, ele é pobre, o filho dele vai ser pobre. Porra, será que a gente não consegue resolver o problema um pouco? Ele não quer ficar rico, mas ele quer ter o direito de tomar café, almoçar, jantar, morar, estudar, ter acesso à cultura. É isso que nós precisamos garantir. É isso. Então, companheiros e companheiras, eu queria dizer para vocês que hoje eu volto para casa feliz. Porque vocês não têm noção. Para mim, é muito importante abraçar todos vocês. Eu até estou beijando muitas pessoas agora, coisa que eu não fazia. Eu estou ficando moderno agora. Para mim pode ser uma mulher, eu vou beijando logo. Não tem mais problema. Mas por que eu vou voltar para casa feliz? Porque hoje eu tive um encontro que eu precisava ter com as pessoas que estão nos abrigos. Sabe? Com as pessoas que estão ali. E aí eu tenho que pedir uma salva de palmas para o reitor da nossa querida Unicinos, sabe? Nosso querido padre Sérgio. Ou seja, essa é uma coisa que a universidade pode fazer, além de ensinar, sabe? Que Portugal descobriu o Brasil. Que ensinar, isso aqui pode ensinar que na universidade a gente não aprende só profissão, a gente aprende a ser humanista, a gente aprende a pensar com o coração e a gente aprende a agir com o coração. Então, meu querido padre Sérgio, você não tem noção da gratidão que você me fez hoje aqui. Tá? Pode ter certeza que lá em cima o homem está falando, esse cara é bom. Esse cara é bom. Esse cara tem um lugarzinho garantido lá. Eu não vou te encontrar porque eu vou ver até 120 anos, eu vou demorar. Eu já falei como lá em cima, eu não estou afim de ir embora, me deixa aqui, porque ainda preciso disputar umas 10 eleições, uns 20 anos. O Lula de Bengala disputando a eleição. Mas hoje é um dia feliz, Eduardo. Um dia feliz porque nós conseguimos no governo aprovar as coisas que era preciso aprovar. Não é nenhum favor, não. É uma necessidade da gente olhar todos, os 203 milhões de brasileiros como verdadeiros irmãos. Pobre, rico, preto ou branco, baixo ou alto, magro ou gordo, não tem problema. Todos nós. Vamos aprender a respeitar as pessoas como elas são, gostar delas como elas são e ajudar sempre os mais necessitados. Então hoje, não foi o pessoal que ganhou o dia porque ganhou a casa, porque ganhou, sabe, liberação do dinheiro. Eu, como ser humano, como cristão, como homem que acredito muito em Deus, ganhei o meu dia hoje, vindo ao Rio Grande do Sul, e podendo contribuir e melhorar a vida dessa gente. Portanto, gente, eu vou terminar dizendo para vocês que nós vamos continuar parceiro. Pimentinha
foi escolhido para ficar aqui. É uma tarefa, você tem que viajar, se ele está trabalhando ou está andando. Se quando seca a água, ele vai querer ir para a praia do Guaíba, não. Precisa visitar cada prefeitura, conversar com cada prefeito, ver qual é a dificuldade dele, ligar para o Haddad, cobrar do Haddad, cobrar do repórter, cobrar do Valdez, cobrar da Esther. A Esther é dura, ó. É dura. Ela que negocia as greves. Eu não sei como é que a gente está numa faculdade e você não tomou uma vaia aqui, porque não conseguiu resolver o problema da acordo dos professores. Mas ela é uma mulher extraordinária. É fantasticamente competente. Então eu estou muito gratificado, muito sair daqui satisfeito. Sabe? Aprendemos muito, Rui, aprendemos muito Haddad, aprendemos muito. De vez em quando a pessoa fala, Lula, você é múcio. Ele não é muito light para ser ministro da Defesa. Eu falei, não, é o ministro que eu quero. Um cara civilizado, um cara que pensa nos nossos generais como cidadãos brasileiros. Ele não vê a farda, ele vê um homem. Ele vê um brasileiro que nasceu aqui e que quer fazer as coisas acontecer junto conosco. Não é simples assim. Então, queridas companheiras e companheiros, meu querido prefeito Vanazzi, eu fiquei muito triste. Sincero. Ô, Vanazzi, não, eu vi fotografia da casa do Vanazzi. Pô, o prefeito conhece o terreno da cidade, ele é prefeito acho que 4 vezes até. Ele é mais velho na prefeitura do que a própria cidade. Ele com essa cidade, a cidade tem morro de baixo. Ele foi construir a casa num lugar mais baixo. E você já sabia que tinha tido enchente aqui, não já? Mas você pensava que eu ia dar mais. Eu queria pescar perto do rio. Eu quero te dar os parabéns pela tua perseverança. Porque ter a casa como você está, ter o povo afogado como você está, e estar animado, com um sorriso na boca ainda, é uma coisa fantástica. Vale a pena a gente adotar o Vanazzi como exemplo de pessoa digna, de pessoa trabalhadora. Parabéns. E parabéns aos companheiros prefeitos. Parabéns a todos vocês, as prefeitas. E vou terminar, parabéns, assistentes sociais do Brasil, por tudo que vocês fazem por esse país. Parabéns e vamos trabalhar para que as coisas que nós anunciamos aqui aconteçam de verdade. Tá? Por favor, Pimenta é de vocês. Um abraço e até outro dia, se Deus quiser. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.